Ok, vamos lá. Hoje a gente vai explicar sobre estrutura de mercado, ciclos econômicos e sobre a questão de estrutura de mercado, ciclos econômicos e o que é o mercado, tá? Eu me chamo Gabriela, tenho vários estudos sobre questão de economia, ciclos econômicos que eu estudo de forma avulsa e leio artigos nas redes sociais, no Google e sigo várias pessoas importantes. E foi essa a conclusão que eu tirei do mercado. Vamos lá. E de experienciações que eu tive, porque eu já tive vários negócios. E hoje eu trabalho com questão de escrever livros e vender ele pela internet. Mas isso aí já é outra história. Vamos para estrutura de mercado. Para a gente entender o que é estrutura de mercado, a gente tem que se lembrar lá dos primórdios, de onde é que vinha a questão do comércio. Antigamente, como é que funcionava o comércio na época dos primórdios? Era o quê? Pegar esse livro como exemplo. Era uma caça, pegava-se uma caça, e essa caça eu trazia para a tribo, para o meio da tribo, e aí o que acontecia? Eu trocava isso por outra coisa. Um exemplo. Eu trocava isso por um copo. Aqui um copo. Eu trocava isso aqui por um copo. E aí eu pegava esse livro e trocava ele por um copo. Essa era o mercado econômico naquela época. Foi assim que ele foi se estruturando, a partir de troca de coisas. Eu tenho uma caneta, você tem um livro e a gente troca. Entende? Tem uma caneta, você tem um livro e a gente troca. Me dê essa caneta aqui, em troca eu te dou esse livro. Me dê esse pedaço de carne, que em troca eu vou te dar outra coisa. Eu vou te dar uma roupa, um objeto de caça. Tem muitas outras coisas. Depois disso foi surgindo aí a economia, a estrutura econômica, ela se desenvolveu um pouco mais, porque não pode ficar só na caça. E ela se estruturou no quê? Na questão da troca de valor de produto, que chegou na troca de valor de produto, que chegou na moeda. Foi-se estruturando a questão das moedas. Foi fazendo moedas. Mas começou na moeda? Não começou na moeda. Começou pelo cobre, começou por mudança de matéria-prima, ferro, bário, entre muitas outras coisas, roupas. Foi se estruturando da época da caça para a época neolítica da questão da troca de matéria-prima, de roupas, entre muitas outras coisas que eram trocadas naquela época. Tá, e depois? Depois veio moeda. Quais são as moedas que existiam antigamente, que hoje em dia é citada na história? São as moedas greco-romanas. As moedas que são moeda da Grécia, moeda da Arábia Saudita, essas moedas que estão no museu. Eram essas moedas que eram usadas, que era moeda de prata, moeda de bronze, moeda de ferro, entre muitas outras coisas. Até na Bíblia fala sobre a questão das moedas. Dracma. Tinha dracma na época, né? Questão de Roma, tudo que você tiver que dar para Roma, dê a Roma, e o que você não tiver que dar para Roma, dê para Deus, em forma de oferta. Então existia muita questão, essas questões da época da moeda de troca. É aí que se vem a expressão moeda de troca, porque antigamente não era moeda de troca, era o quê? Antigamente era matéria-prima. Agora vem a moeda de troca. A moeda de troca surgiu quando eles pararam de trocar objetos por objetos e começaram a o quê? Começaram a fazer troca de moeda por produto.
moeda por produto e depois começou moeda de troca. Então, se eu quisesse essa caneta, eu tinha que pagar 2 dracmas por ela para me poder possuir essa caneta. Senão, eu não a teria. Daí o comércio foi se estabelecendo. As pessoas começaram a pedir na época de Jesus, na época grego-romana, na época depois da época de Jesus, na época da Igreja Católica, da Igreja de Roma. Então, nessas épocas foram concluindo-se que as estruturas de mercado foi crescendo. Aqui, ó, período neolítico, certo? Tá aqui, moeda. E qual a outra estrutura? Aí tem uma outra estrutura, qual é? Moeda, comércio e complexibilização do comércio. Então, assim, o comércio se complexibilizou. O comércio, ele não era híbrido, ele não era em várias cidades. A maioria do comércio era fixo em cidades pequenas, e em cidades grandes ele só era maior e mais corriqueiro. Então, o que acontecia aqui? O que acontecia aqui? O comércio híbrido, ele é um comércio que ele é em várias partes. Ele se divide, ele se dividir, hibridar. Ele é híbrido. Ele é aqui e lá lá na conchinha. Então o comércio, ele começou aqui e foi se estruturando e foi como é que fala a palavra? Foi se dividindo. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um comércio, eu tenho uma estrutura. Então, aí, se você for estudar estrutura de mercado, estuda a história do mercado. Então, o que aconteceu aqui? Veio a estrutura de mercado. Antes era caça, agora foi moeda e agora é dinheiro. Dinheiro realmente estabelecido na economia. Agora, de forma fixa, a moeda de troca é papel e moeda. E depois se criou o cartão. O cartão foi que se criou depois. Depois que se criou o cartão de crédito, a economia começou a ficar mais ativa. O dinheiro rodou mais, se estruturou mais, cresceu mais. Mas e aí? É só isso? Não. Isso aqui é a estrutura do mercado. O que é a estrutura do mercado? É o esqueleto. A estrutura do mercado é o esqueleto. Daí, para fazer as bases da casa, são as bases econômicas, bases de mercado. E para crescer o muro, são as teorias econômicas e as teorias de mercado que sobre o muro e estrutura. E o telhado é a cobertura onde cobre tudo isso daí. Então, para você ter uma empresa, para você ter um comércio, para você ter um negócio, para você trabalhar no comércio, é bom você entender de mercado. E aí que eu tô falando sobre estrutura de mercado. Moeda de troca, de serviço. Aí que veio moeda de troca de serviço, para pagamento de serviço, moeda de troca de entre muitas outras coisas que estão adicionadas aí, né, nessa questão. Então, estrutura de mercado é isso. Estrutura de mercado é uma construção econômica que se estabeleceu em uma cidade, em um vilarejo, em um país, em um estado e em uma província. Estrutura de mercado é uma economia estabelecida. Lembrando, estrutura de mercado é uma economia estabelecida. Eu estabeleci uma economia aí. Daí, como foi que se complexalizou a economia? Bolsa de valores. As bolsas de valores vieram aí para complexibilizar e aperfeiçoar e ampliar o mercado econômico. Isso fez com que as pessoas entendessem melhor sobre como funciona a economia. O dinheiro purinho correndo nas ruas. Entende? E quando a gente vê o dinheiro purinho correndo nas ruas, a gente vê o quê? Ciclos econômicos. Ciclos econômicos.
como o mercado se estrutura. O que é o mercado? Eu expliquei. O mercado é uma economia estruturada numa província, numa cidade, em um país. Como ele se estrutura? Ele se estrutura de uma forma simples para complexa que está no mercado hoje em dia. Então, qual é o ciclo de mercado? Tem um ciclo de mercado de baixa, de média, de alta. Então, quando você tem um produto, você tem que saber o ciclo do seu produto. Ele é vendido na média, na baixa ou na alta? Qual época do ano ele vende menos? Qual época do ano ele vende mais? Então, se você estudar sobre a questão dos ciclos econômicos, você vai entender melhor como funciona o mercado. Se eu introduzir um livro, uma caneta, um produto, você tem que saber como é o ciclo desse produto. Exemplo, no Natal, meu produto vende pouco. Então, no Natal, você tem que pegar e colocar um merchan, ou mudar o produto, ou modificar ele para ele vender do mesmo tanto que ele vende no resto do ano inteiro. Pegue um papel, faça uma anotaçãozinha e escreve assim. Estrutura de mercado. Como eu vou começar a comercializar meu produto de forma que ele venda muito, ou de forma que ele venda pouco, mas venda de forma equalitária, que faça sentido para o mercado, que sempre de forma contínua, eu continue ganhando dinheiro. Entende? Então, quando se tem um produto, se tem uma ideia, se tem uma persuasão, se tem uma compreensão, se tem um compartilhamento e se tem uma compreensão do que é aquilo. Então, se você tem um produto, venda. Venda, mas saiba tudo sobre o mercado da questão do seu produto. Estude o seu produto, como ele é vendido, a média do que ele é vendido, qual é o ciclo de venda dele, como é que ele é vendido. Deixa eu ver aqui. A forma como ele é trabalhado no mercado, matéria-prima. Ciclo de venda de produto é quando você estuda os ciclos daquele produto vendido, tipo no ano. No ano ele tem queda de 3 meses, na data de março até junho, maio, sei. Então você vai estudar isso. Aí você vai aperfeiçoar essa época do ano que você vende menos. Ou você vai realmente se recolher nessa época do ano que vende menos e vai ficar mais alento, mais calmo e mais acomodado no mercado. Então é isso. Então se você for um empresário, um conselho que eu te dou hoje em dia, se você for um empresário, não entre no mercado hoje em dia sem saber sobre bases econômicas, sobre estrutura de mercado e sobre a questão de aperfeiçoamento de preço, precificação, melhor falando, precificação de preço de produto. Porque você vai errar lá na hora de vender. Tem problema você colocar um valor errado? Tem não. Você vai aperfeiçoando. Vai colocando o valor que vai chamar atenção. Eu coloquei R$12, não chamou a atenção. Coloca 13, diminui, põe para R$10. Aí depois aumenta para 15. Muda o produto, muda a cor do produto. Vai estudando o seu produto, vai fazendo... A melhor coisa que você pode fazer é anotações. Faça as anotações. Pegue uma caneta e anote. Assim você vai compreender melhor o que o produto está querendo dizer. E assim você entende melhor o que é mercado. Entende? Então, conselho para a vida: vai estudar mercado e vai compreender como o dinheiro roda na economia. Vai entender essas bases. Entenda a base de mercado e estrutura. Falou.